Abraçando a pasta que continha o contrato nupcial entregue por Sebastian, Malu caminhava lentamente, com o pensamento distante. O olhar vago não a deixou perceber o homem elegante que acabara de sair de um Mercedes preto, estacionado do outro lado da rua. Parou diante do portão de casa. Ficou imóvel por alguns segundos, até se lembrar de procurar as chaves dentro da bolsa. Reflexiva, apoiou a mão contra a porta, e foi nesse instante que a voz dele soou atrás dela. Benjamin havia enviado alguém de sua total confiança para conhecer sua futura esposa. O homem que a abordou era Carlos, assessor principal do príncipe herdeiro. Jovem, assim como Benjamin, fora escolhido pela própria rainha, ainda aos 18 anos. Passou 2 anos em preparação rigorosa até assumir o posto de terceiro assessor. Com o tempo, conquistou, por mérito, o mais alto cargo, assessor principal. Para Benjamin, ele era mais do que um funcionário de elite. Era um amigo, alguém com quem podia dispensar formalidades quando estavam a sós. De ascendência oriental, Carlos era alto, magro e estava impecavelmente vestido. Elegante, como Sebastian, mas em uma sofisticação discreta, quase natural. Ao se apresentar, bastou um olhar para Malu ter certeza de que ele era, de fato, quem dizia ser. Em um silêncio quase desconfortável, ele a acompanhou até a sala. Aceitou o convite com um simples aceno e sentou-se no sofá de 3 lugares, enquanto Malu acomodou-se na poltrona colorida ao lado dele. Carlos deixou o olhar passear pelo ambiente, mas sem pressa. Tanto o bairro quanto o interior da casa deixavam clara sua condição. Uma típica residência de classe média. Não era impecavelmente arrumada, mas tampouco havia sinais de desleixo. O espaço parecia habitado por alguém que vivia ocupada demais para bagunçar, mas organizado o suficiente para manter tudo em ordem. No canto do sofá, sobre uma pequena mesa lateral, um vaso ornamental e um porta-retratos chamaram sua atenção. Na foto, 2 meninas gêmeas, com pouco mais de 2 anos, abraçavam os pais adotivos. Na mesa de centro, uma suculenta em vaso de cerâmica dividia espaço com 2 pilhas de livros, a maioria sobre medicina, e mais algumas fotografias, que Carlos não teve tempo de observar com atenção. Malu se ajeitou na poltrona, indicando que estava pronta para ouvir o motivo de sua visita. "Você tem uma boa casa", comentou ele, com a voz calma. "Obrigada. Aceita um café?" perguntou por educação. Pela postura séria dele, imaginava que não passaria de um recado rápido, sem espaço para amenidades. "Não, obrigado", respondeu. Seus olhos, no entanto, desviaram para um canto do cômodo, onde avistou um exemplar de Sêneca, que aparentemente estava sendo lido. "Se eu tomar café a essa hora, meu sono será comprometido", continuou, "mas aceito um chá." Sem dizer nada, Malu se levantou e caminhou para a cozinha, carregando o contrato consigo. Deixou-o sobre a mesa, pegou a chaleira e a encheu com água, colocando-a sobre o fogão. O barulho do gás, seguido pelo clique do acendimento, ecoou na cozinha silenciosa. Ela ficou olhando fixamente para a chama azul que crescia sob a chaleira. E, inevitavelmente, seus pensamentos começaram a se perder de novo. Isso não pode estar acontecendo. Ainda há uma chance de tudo isso ser um grande engano. Pausou, respirou fundo e murmurou para si mesma. Não, não há. Aquele homem contou coisas sobre a minha vida que nem eu lembrava mais. E Eduarda? Com um gesto automático, tirou o celular do bolso da calça. Tentou ligar para a irmã mais uma vez, como vinha tentando no caminho para casa. A resposta era a mesma mensagem fria, fora de área. Aquele homem disse que ela e aquele maldito príncipe estavam sob tutela do Conselho de Anciãos. Por isso, ela está sem celular. Mas como podem fazer isso? Ela com certeza deveria ter o direito de fazer uma ligação. Malu conferiu novamente o aplicativo de mensagens. Mais uma vez, as mensagens que enviara a Eduarda estavam lá, intactas, com o mesmo aviso frio, não entregues. Guardou o celular e permaneceu parada por um tempo, absorvendo o peso de tudo. Seu olhar estava fixo, perdido em pensamentos, e por isso nem percebeu a presença de Carlos. "Cansada?" O som da voz masculina a fez girar bruscamente. Assustada, ela encontrou Carlos em pé no batente da porta da cozinha.
Por um instante, até se esqueceu de que ele estava em sua casa. Desculpe, disse ele, erguendo as mãos de forma quase sutil, como quem pede trégua. Não quis assustá-la. Posso entrar? Ainda confusa, Malu apenas fez um gesto de permissão. Carlos atravessou a porta, circulou a mesa com passos calmos e se sentou de frente para ela, ocupando o espaço com uma naturalidade desconcertante. Enquanto a água ferve, começou, ajeitando a manga do terno. Acredito que podemos conversar para economizar tempo. A agenda de Sua Alteza está bastante cheia amanhã, então quero retornar hoje mesmo para a capital. Também sei que passou o dia inteiro de plantão e, pela sua aparência, imagino que precise descansar. Ele bateu levemente com a mão no assento ao lado, quase convidando, quase ordenando. Sente-se. Mesmo sendo a dona da casa, Malu percebeu que, assim como Sebastian, Carlos parecia no controle de tudo. Havia algo na forma dele falar, calma, educada, mas firme, que a fazia obedecer quase sem perceber. Ela se sentou, mas manteve a postura ereta, como se assim pudesse manter também o próprio controle. Lick entrou para a faculdade de medicina aos 16 anos, comentou ele, com o tom de quem observa mais do que elogia. Com certeza é uma mulher muito inteligente. Na verdade, eu só era muito esforçada, respondeu, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Meu tutor havia me garantido que, se eu passasse em um bom curso, poderia deixar o internato, mesmo que não tivesse 18 anos, mas... A voz falhou, e ela percebeu o quanto estava deixando que a lembrança fragilizasse. Endireitou a postura, respirou fundo e, dessa vez, fitou Carlos diretamente, falando com mais firmeza. Não faz nem uma hora que ouvi bastante coisa do enviado da rainha, disse, a voz agora carregada de ironia contida. Coisas absurdas, por sinal. Acho que qualquer coisa que você me disser não irá me abalar. Então podemos pular as conversas cordiais e ir direto ao assunto. Carlos a encarou por um momento. Havia um reconhecimento silencioso em seu olhar, como se estivesse avaliando aquela franqueza. Ele assentiu, com um leve movimento de cabeça. Imagino ser esse o contrato de núpcias, disse, desviando o olhar para a pasta apoiada sobre a mesa. Li uma cópia dele no carro enquanto vinha para cá. Pode me dizer o que achou? Malu deslizou os dedos pela borda do envelope como se ele pudesse queimá-la. O Sr. Sebastian leu e esclareceu apenas alguns pontos que julgou mais relevantes. Respondeu. Depois disse que eu deveria analisá-lo com calma em casa. Ela ergueu os olhos para Carlos, a expressão firme, mas os ombros ainda tensos. Se veio até aqui para ouvir o que eu penso dele, vai precisar ter um pouco de paciência. Não é este meu objetivo ao vir vê-la, disse Carlos, com a voz baixa e controlada, sem nunca desviar o olhar dela. Considerei o contrato adequado e justo, mas qualquer objeção que você encontrar deve ser direcionada ao Sr. Sebastian. Apenas depois do casamento é que eu e você lidaremos com esse ou outros assuntos. Ele fez uma breve pausa, repousando as mãos sobre a mesa de forma calculada antes de continuar. Nós não queremos prejudicá-la em nenhum aspecto. Deixe-me ir direto ao ponto que me trouxe aqui. Sua Alteza me pediu para que viesse pessoalmente representá-lo e transmitir suas palavras. Acredito que já saiba alguma coisa sobre o príncipe, certo? Malu apoiou um braço na mesa, com a mão fechada sob o queixo, e respondeu com um leve arquejo de sobrancelha. Provavelmente sei o que todo mundo sabe, ou seja, apenas aquilo que ele quer mostrar. Carlos assentiu, um leve brilho de reconhecimento em seus olhos. De fato. O silêncio pairou por alguns segundos, até que o som da água fervendo no fogão quebrou a pausa. Carlos desviou o olhar para a chaleira, depois de volta para Malu, observando o quão distante e perdida ela parecia, como se estivesse a quilômetros dali, presa em seus próprios pensamentos. Ele, então, retomou o fio da conversa. Qualquer pessoa que fizer uma pesquisa rápida na internet sobre ele encontrará, entre muitas outras coisas, referências ao seu temperamento antissocial e indiferente. Carlos se inclinou um pouco para a frente, como se quisesse dar peso às palavras seguintes. Ele ganhou o título de príncipe herdeiro aos 14 anos.
Enquanto a maioria dos garotos nessa idade só pensava em se divertir ou em tirar notas medianas na escola, ele passava as manhãs ao lado da rainha, sentado em salas de reunião, ouvindo e aprendendo. Suas tardes e noites eram dedicadas a estudos e a um rígido aperfeiçoamento militar. Malu não disse nada, mas seus dedos, que brincavam com a borda da pasta sobre a mesa, denunciavam um leve nervosismo. Ou seja, continuou Carlos, ele não é um homem comum, por isso não espere ouvir histórias agradáveis sobre alguém que não teve uma infância como eu e você tivemos. Ele fez uma pausa calculada antes de prosseguir, dessa vez com um tom mais grave. Antes mesmo de Benjamin nascer, seu pai recebeu um diagnóstico de câncer. Ele se curou, é verdade, mas a saúde dele nunca voltou a ser a mesma. Assim, desde o primeiro choro de Benjamin, todos já sabiam que ele assumiria a responsabilidade cedo demais. Carlos entrelaçou as mãos sobre a mesa, como se organizasse mentalmente os fatos. Aos 3 anos, Benjamin começou a ser preparado de fato para se tornar o sucessor do trono. A rainha viu, desde cedo, que ele era saudável, esperto e disciplinado, e depositou nele todas as suas ambições. Sua vida passou a ser uma linha reta, sem desvios. Horários de sono, alimentação, estudos, tudo rígido, tudo calculado. O assessor fez um leve gesto com a mão, como se descrevesse o peso invisível daquele passado. Aos 10 anos, Benjamin já dominava política, filosofia e ciências como poucos adultos dominam. Seus treinos em artes marciais, esgrima e hipismo também estavam muito além da idade. Por tudo isso, Benjamin jamais poderia ser considerado uma criança como qualquer outra. Malu piscou devagar, absorvendo as palavras como se fossem peças de um quebra-cabeça. Uma vez que essa semente estava bem arraigada em sua mente, continuou Carlos, a rainha decidiu que era hora de testá-lo. Mandou-o para uma escola tradicional. Ele se recostou levemente na cadeira, os olhos sempre fixos nela. Faria parte de seu treinamento ter contato com o mundo real, conviver com crianças comuns da mesma idade. Até então, Benjamin só deixava o palácio para férias com os pais, em casas de campo ou no exterior. Mas contato com pessoas comuns? Ele nunca teve. O tom de Carlos ficou mais baixo, quase confidencial. Naquela escola, ele seria observado e testado. Eles queriam ver como Benjamin se sairia sem revelar sua verdadeira identidade. Como conquistaria respeito entre os colegas sem o peso do sobrenome que dariam? Se teria paciência para rever assuntos que há muito já dominava? Como lidaria com a hierarquia e com a disciplina dos professores, sem jamais recorrer ao seu sangue real para se impor? Carlos fez uma pausa. Seu olhar era firme, mas carregava um peso quase imperceptível, como se dissesse mais do que suas palavras revelavam. Para a satisfação de seus pais, e principalmente da rainha, Benjamin não falhou em seu teste. Cumpriu cada exigência, absorveu cada regra. A única coisa que chamou a atenção dos observadores foi a frieza que exalava. Sua distância emocional em relação aos colegas era impossível de disfarçar. Ele não os humilhava, tampouco os destratava. Mas também não parecia interessado em partilhar suas alegrias ou frustrações. Era apático diante dos dramas típicos da idade. Ainda assim, não foi rejeitado. Pelo contrário, era respeitado. Seus colegas, mesmo sem saber exatamente o porquê, intuíam que Benjamin carregava algo maior, uma razão para ser diferente, reservado, quase intocável. Sua esperteza o protegia. Benjamin entendeu desde cedo que precisaria esconder não apenas a sua origem real, mas também a extensão de sua inteligência. Colocava-se deliberadamente entre o 3º e o 5º lugar da turma, jamais mais alto. E quando alguém pedia ajuda, ele oferecia paciência, algo raro para meninos de sua idade, e mais ainda para aqueles que disputavam ferozmente o topo. Essa combinação o mantinha em um lugar peculiar, respeitado, mas inacessível. Assim foi a infância de Benjamin. Aos 12 anos, sua mente já estava tão afiada quanto a de qualquer adulto. Sua personalidade era muito firme. Ele tinha plena consciência de que havia nascido para ser rei, e por isso nunca estranhou o fato de ter poucos amigos.
Amigos, afinal, pareciam uma distração de um destino que ele já aceitara. Carlos ajeitou-se na cadeira, mas um detalhe o incomodou: o vapor, que saía em jatos vigorosos da chaleira no fogão. Acho que a água para o chá já está mais do que quente, disse com um meio sorriso. Malu olhou de soslaio para o fogão, o olhar vazio, quase automático. Levantou-se devagar, sem pressa, e caminhou até lá. Desligou o fogo e voltou para a mesa, trazendo primeiro um pote com sachês de chá e uma xícara. Logo depois, retornou com o bule de água e um pequeno pote de açúcar. Ela abriu a tampa do pote de chá e estendeu-o para ele. Escolha um. Carlos a olhou por um instante, como se a estudasse mais do que o necessário, antes de pegar um sachê qualquer. Esse serve, disse calmo. Malu rasgou a embalagem, colocou o sachê na xícara e, ao começar a derramar a água quente, ouviu-o retomar a conversa com a mesma naturalidade de quem fala sobre o tempo. Ser simpático ou caloroso é um luxo para alguém como ele. E antes que ela pudesse reagir, ele completou, como se desse um veredito. Mesmo assim, acho que você tem muita sorte. A frase a fez parar no ar. Malu o encarou, séria, e a concentração vacilou. A água escaldante escorreu para fora da xícara, atingindo sua mão. Droga! Reclamou, largando o bule bruscamente sobre a mesa. Carlos se levantou de imediato, assustado com a reação. Rápido! Para a pia! Eles caminharam juntos, quase correndo. Malu colocou a mão debaixo da torneira, deixando a água fria escorrer, aliviando um pouco a ardência. Imagino que tenha algo para queimadura, disse ele, sério, enquanto observava a vermelhidão na pele delicada dela. Onde fica sua caixa de primeiros socorros? Ela olhou para a porta lateral. Atrás daquela porta. É a despensa. Na última estante, em cima, tem uma caixa branca. Carlos foi até lá, voltou com a caixa e colocou-a sobre a mesa. Malu começou a remexer, tirando alguns itens até encontrar uma pomada. Mas antes que pudesse abri-la, Carlos tomou-a de suas mãos. Sem pedir permissão, destampou o tubo e começou a passar a pomada sobre a área avermelhada, firme e preciso. A dor fez Malu estremecer, tentando recuar a mão instintivamente, mas ele a segurou pelo pulso com a outra mão, sem hesitar. Já vai acabar. Aguente mais um pouco. Então, seja um pouco mais delicado, reclamou, o rosto contraído. Carlos arqueou uma sobrancelha, um quase sorriso se formando. Tá, tudo bem. Tentando se distrair da dor, Malu buscou refúgio na fala. Ainda acho que está acontecendo algum engano. Carlos não respondeu de imediato. Ela continuou, a voz mais baixa. O Sr. Sebastian me disse muita coisa. Coisas sérias. Ele parecia um homem muito correto e sabia muito sobre a minha vida. E a da minha irmã. Seus olhos se fixaram em algum ponto vago, a lembrança ainda pesada. Mas, ainda assim, acho que há algum engano. Carlos a encarou, agora em silêncio absoluto. Seus dedos continuavam espalhando a pomada com precisão, mas sua mente ia além. Ele se perguntou por que ela parecia tão infeliz. Estava diante de uma mulher que, para milhares, representaria o sonho impossível. Mesmo que o casamento fosse apenas no papel, era um elo com a família real, com uma vida de privilégios, segurança e luxo. E, no entanto, ela parecia miserável com a perspectiva. 99 de 100 mulheres estariam pulando de felicidade com uma notícia dessas. Carlos disse, a voz calma, quase como quem entrega uma verdade matemática. Mesmo que não seja um casamento como os demais, é um casamento legal. Quando você assinar aqueles papéis, legalmente se tornará a esposa do futuro rei. Oficialmente, você subirá 3 degraus na escala social. Nunca terá falta de nada. Dinheiro jamais será problema para você. Malu não respondeu. Limitou-se a olhar para a própria mão queimada, agora coberta pela fina camada de pomada, e permaneceu em silêncio por alguns segundos. Só então, ergueu os olhos e devolveu, com firmeza. Pelo visto, sou essa uma das 100 mulheres, porque eu sempre tive outros planos para a minha vida. Fez uma pausa, respirou fundo e completou. Vou dizer a você o que já disse ao assessor da rainha.
Enquanto eu não falar com a minha irmã, não me caso com ninguém. Carlos permaneceu imóvel por um instante, os olhos ainda pousados sobre a mão dela. Depois, ergueu o olhar. Malu tinha o rosto delicado, a pele quase translúcida, os olhos grandes e castanhos que pareciam sempre em busca de respostas. Os lábios rosados, o nariz pequeno, os cabelos negros longos que refletiam a luz fraca da cozinha, e um perfume suave, discreto, mas presente. Ela é bonita. A constatação atravessou sua mente, involuntária. Se Benjamin não fosse tão exigente, ou se ao menos não fosse tão obcecado por Alessandra, essa moça não seria uma má opção de princesa herdeira, refletiu. Malu, porém, percebeu o olhar dele, e aquilo a incomodou. Puxou a mão de volta, libertando-se. Isso já é suficiente. Carlos tampou o tubo de pomada com calma, como se o gesto fosse um prolongamento de seu silêncio. Só então, ergueu os olhos e falou, num tom mais sério. Eu sinto muito pela sua mão, e também lamento pelo que vou dizer agora, mas preciso transmitir as palavras do príncipe herdeiro. Fale de uma vez. A voz dela soou mais ríspida do que ela esperava. Carlos respirou fundo. Seus olhos percorreram a cozinha, pararam na pasta preta sobre a mesa e, por fim, voltaram para Malu. Ajeitou-se na cadeira, apoiou os cotovelos e começou. Tudo o que direi será formalizado. Até amanhã de manhã, você receberá uma cópia no seu e-mail. Fez uma pausa breve e continuou, firme. O príncipe herdeiro não está apenas sendo obrigado pela rainha a se casar com você. Ele está fazendo isso porque se preocupa com o irmão. Malu permaneceu imóvel, as palavras ecoando. Carlos prosseguiu. Até decidir assumir o acordo de Mudra, ele estudou, analisou e tentou de todas as formas se desvencilhar dessa obrigação. Mas não encontrou saída. Foi por isso que houve toda essa demora para que ele tomasse a decisão. E como tudo foi definido de última hora, Sua Alteza considera melhor que o contrato seja assinado no próprio dia do casamento. Malu franziu o senho. Outro contrato? O que o Sr. Sebastian entregou é o acordo nupcial, explicou Carlos, paciente. Ele trata dos termos do acordo de Mudra. Tradicionalmente, seria o chefe da sua família quem lidaria com isso. Mas como o príncipe responde antes de tudo à rainha, foi ela quem cuidou de todos os arranjos. O príncipe herdeiro não se envolveu. Carlos indicou a pasta com um gesto de cabeça. Inclusive o dote citado aí. Virá do fundo pessoal da família de Sua Alteza. Muito provavelmente, será retirado da parte que caberia ao príncipe Natanael. Malu olhou para a pasta. Dote. A palavra soou estranha, quase absurda. Quem, em pleno século XXI, ainda fala em dote? Pensou, sentindo um riso irônico escapar em silêncio. Esse novo contrato do qual falo é a parte do príncipe herdeiro. Ela curvou os lábios num sorriso sarcástico. Primeiro, Sebastian viera despejar sobre ela as vontades da rainha. O arcaico acordo de Mudra, os termos frios, a sentença velada de que sua vida mudaria para sempre. Então, o enviado da rainha finalizara com uma naturalidade que parecia zombar de seu mundo desmoronado. É completamente dispensável que retorne para seu emprego amanhã. Quanto aos seus planos de morar no exterior, não existe tal coisa para a esposa de um membro da realeza. No máximo, em 2 dias, você deverá estar em Lilbor, onde terá residência permanente. Agora, o segundo enviado da realeza trazia novas palavras. Que peso ainda faltava colocar sobre ela? Então, o que Sua Alteza tem para transmitir? Malu perguntou, a voz quase num sussurro. Carlos respirou fundo e a encarou. Como esse casamento se dará apenas para cumprir a tradição e evitar que os irmãos de vocês sejam exilados, você não deve esperar ser tratada como uma esposa de fato. A frase caiu sobre a mesa como uma lâmina. Assim que você chegar à capital, ficará hospedada no Hotel Dark Sky até que a sua casa esteja pronta. Mas, ele hesitou por um instante. Mesmo que seja um casamento no papel, você não pode ter envolvimento com outros homens, a menos que um dia Sua Alteza autorize. Malu ergueu os olhos, gelados, mas ficou em silêncio. Acredite, o príncipe herdeiro não quer vê-la infeliz, Carlos disse com um tom quase conciliador.
mas há um motivo por trás disso. E então completou, como quem fecha uma porta. É claro, vale lembrar que isso também está na lei. A mesma lei que, obviamente, permite que o príncipe herdeiro tenha mais de uma esposa. Malu deixou escapar um riso frio, um sopro de ironia, antes de responder apenas com um olhar gelado. Carlos entendeu o que estava escrito ali. Indignação. Continue, ela ordenou, a voz baixa, firme, quase cortante. A comunicação entre vocês dois será feita por meu intermédio. Carlos declarou, a voz firme, como quem crava um decreto. A partir de hoje, eu serei a ligação entre você e o príncipe. Em nenhuma hipótese, você está autorizada a buscar contato direto com Sua Alteza. Malu sentiu o ar pesar um pouco mais. Era muita informação para um único dia, mas aquele ponto, especificamente, não lhe pareceu tão ruim. Afinal, por mais importante que Benjamin fosse, havia algo de assustador em imaginar-se convivendo com alguém que não conhecia. Ainda mais um homem destinado a ser rei, cercado de rumores e com a fama fria que carregava. Carlos prosseguiu, sem dar espaço para que ela respirasse. Não sei se você está a par de certas normas de comportamento e etiqueta, mas uma pessoa comum só está autorizada a falar com a rainha ou com o príncipe herdeiro mediante a autorização expressa deles. Ele fez uma breve pausa, fitando-a nos olhos. Que fique claro, você não tem autorização sequer para se aproximar dele. Malu piscou, absorvendo as palavras. A única exceção será no dia do casamento, continuou Carlos. E ainda assim, você não poderá olhá-lo diretamente. Aquelas regras, tão formais e absurdas, começaram a sufocá-la. Todas as dúvidas, todas as reclamações, todos os pedidos. Ele concluiu com a voz baixa, mas categórica. Deverão ser feitos a mim, diretamente. Com um movimento calculado, Carlos retirou do bolso um cartão elegante, com o brasão em relevo, e o colocou sobre a mesa diante dela. Esses são meus contatos. Seus dedos tocaram levemente o cartão antes de soltá-lo. Você está autorizada a me ligar e a mandar mensagens a qualquer momento. Se eu não atender de imediato, retornarei assim que possível. Malu olhou para o cartão por um instante longo, em silêncio. A conclusão veio inevitável, quase amarga. Era como se estivesse se casando com ele, e não com o príncipe. Se aquilo seria uma vantagem ou não, apenas o tempo revelaria. Fim da parte 3. Se você ainda não assistiu à introdução dessa história, eu deixei os links dos vídeos anexados na descrição do vídeo. E se você gostou, lembre-se de deixar um joinha e inscrever-se no canal para não perder a continuação da história. Toda semana há vídeo novo. Obrigada por chegar até aqui e vejo você na parte 4. Até breve.